de vocês aqui, agradecer o Wander, o sindicato, de estar novamente aqui no Vale, ver os meus companheiros, da Cátio, né, o Filipão está aqui representando os velhos companheiros e vi grandes amigos, né? Então, para mim é uma oportunidade ímpar de estar com vocês, né? Clica aqui, ó. Clica aqui assim, aqui embaixo. No copinho aqui, ó. Aí. Bom, então é assim mesmo. Bom, eu sou pesquisador científico do Instituto Agronômico. Sou pesquisador científico do Instituto Agronômico e estou dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E eu trabalho no Centro de Engenharia e Automação, que é um laboratório a céu aberto. A pesquisa em engenharia, ela, para resumir, ela cuida eu brinco assim, de engenhar sistemas mais eficientes, né? A minha responsabilidade dentro do centro está ligada com uma linha de pesquisa de gestão agroambiental e a minha especialidade é impacto ambiental de ocupação e uso de terras, né? E eu venho esses anos todos me dedicando bastante a estar entendendo os efeitos da ocupação e uso das terras, principalmente no meio rural. Não, volta lá. Não passa, não. A proposta que tem para hoje, que eu queria conversar com os senhores, é uma coisa que a gente vem aprendendo também. Apesar de já estar idoso, né, no serviço, a gente cada dia passa a aprender. Eu brinco também que os pesquisadores, eles são meio egocêntricos, né? E a gente... O pessoal do fundo não está me escutando? Tá. Então, dentro desse universo aqui da conservação do solo, nós passamos anos e anos entendendo um pouco de conservação do solo, até de uma certa forma, né, um pouco distorcida, na medida que a gente entendia conservação do solo, conservação de ambientes, baseado simplesmente no controle de erosão, né? Entendendo, linkava rapidamente a questão da conservação do solo no controle de erosão, né, nos problemas relacionados com água, nos problemas relacionados com impactos de agrotóxicos e fertilizantes químicos nos meios hídricos, né, na água, e essa questão vem sendo retomada de outra forma. Então, a requalificação, ela entra dentro desse contexto, entendendo que cidades como Cruzeiro, né, quantos anos nós temos Cruzeiro? Mais de 200 anos? É isso? 122. Como? 122. 122 anos. Então, parte do princípio, desse modelo que a gente tem de civilização no país, principalmente como o nosso, 122 anos de degradação do seu território. Ok? Não é privilégio de Cruzeiro. Então, o município passa, eu falo assim, a degradar o seu território no atacado e fazer gestão ambiental no varejo. E aí o maior patrimônio que nós temos dentro do município, teoricamente, a gente gasta, o gasto ambiental em função do desenvolvimento econômico é muito alto, né? Então, nós passamos um período muito forte focado no desenvolvimento econômico e hoje a gente entende a necessidade do desenvolvimento em escala ambiental e o desenvolvimento em escala humana, né? Acabou de um menino tá falando, o senhor perguntou sobre as questões, as dificuldades que nós estamos tendo de trabalhar o público, trabalhar o agricultor, né?
Então, o desenvolvimento em escala humana é extremamente importante dentro de um contexto do conservacionismo, né? Sempre entendendo que há uma indissocialidade, né, entre o processo erosivo, entre a degradação e o homem, né? Então, sempre eu brinco que nós temos também um conjunto, né, de homens erosivos, né? Então, a requalificação conservacionista em propriedades agrícolas, quais são as diretrizes básicas que a gente está trazendo a nível de pesquisa? Pode passar, por favor. Bom, quais são os fundamentos básicos? Primeiro, a ocupação de áreas agrícolas pela agropecuária impacta lenta e progressivamente. Então, esse é um ponto crucial também, da gente poder ter entendendo que aí, o processo erosivo, a degradação, ela é lenta e progressiva. Então, isso é um ponto importante, porque quando a gente tratava simplesmente de práticas conservacionistas, a gente sempre estava renovando a prática, mas com o sistema perdendo a qualidade, né? Então, todos aqueles cálculos, todas aquelas questões que a gente faz, principalmente numa visão muito reducionista do que é conservar ambientes, a gente sofria muito, porque a cada vez que passa, as áreas estão mais degradadas do que estavam antes, né? Então, esse é um ponto importante. A água e a radiação solar não são somente dádivas, elas podem ser tragédias também. Então, esse é outro ponto muito importante, né? A gente entender como é que o território recebe a radiação solar e como é que o território recebe a água. Com essa história das mudanças climáticas, veio à tona um problema antigo nosso, de não conviver muito bem com isso, né? De a gente trabalhar ambientes vulneráveis e fragilizando-os. Então, são dois conceitos extremamente importantes, que cruzeiro tem uma vulnerabilidade natural do seu território. E aí, quando coloca lá um gordo, feio, barbudo, em cima, fragiliza demais. Então, no momento que fragiliza, o que acontece quando o ambiente fragilizado se encontra com a radiação solar e se encontra com a água, né? Então, esses são pontos importantes. A degradação é uma herança de uma agricultura centrada em produto. Nós, até hoje, ainda nós falamos, pergunta para o agricultor o que ele produz. E modernamente, hoje, se discute que o agricultor produz ambientes produtivos, não ambientes degradados. Então, esse é um ponto crucial. Entende? A arte de agricultar não é produzir produtos, é produzir ambientes. Ambientes produtivos ou degradados. O que os senhores querem? Então, esse é um ponto importante que muda o referencial do entendimento do conservacionismo dentro do contexto das propriedades agrícolas. Não é possível a gente continuar ainda numa política de produzir produtos e degradar. Produzir leite e degradar pasto. Você quer ser um produtor de leite degradador? Não, mas o senhor faz isso. Passivamente aceita a renovação de pasto. Se você aceita a renovação de pasto, significa que você aceita a degradação. Poxa, então o meu patrimônio eu mesmo degrado? Então tem uma coisa errada nessa questão. É uma visão muito simplista do que significa a arte de agricultar. O produtor produz ambientes em coevolução. Ou ambientes degradados ou ambientes produtivos, mas uma coevolução. Ou seja, há um aprendizado contínuo, safra a safra. E entender isso, entender os meninos do Senar aí, que o Senar é uma escola muito jovem, né? Então é muito importante esse entendimento da coevolução entre o agricultor e aonde ele está, no mundo dele, no mundo imediato dele. Então, a cada dia, a cada safra, quais são os ensinamentos que ela nos traz? Qual é a leitura que eu tenho do cenário que eu estou tendo? Quais são os meus erros? Quais são os meus acertos? Todas as vezes que a gente levou o sucesso dos agricultores focado no sucesso econômico, nós tivemos muitos problemas relacionados com as questões ambientais e as questões humanas. Então, esse ponto é muito importante porque a gente precisa
compreender o que significa o agroecossistema. Se o ecossistema evolui ao longo dos anos, ele vai se adaptando, a natureza vai se adaptando ao longo dos anos, e o que a gente vê aqui como bioma Mata Atlântica e diferentes ecossistemas que o formam, eles são ecossistemas evoluídos ao longo do tempo. Por que a agricultura não pode ser evolutiva? Por que ela tem que degradar? Então, são pontos importantes. A construção de ambientes produtivos é complexa e integra vários fatores. Ou seja, o que eu quero dizer? Não se pode resumir a atividade agrícola ao produto. Não se pode resumir a pecuária leiteira no leite. Não se pode resumir a cafeicultura no café. Na medida que a gente fez isso ao longo do tempo, nós tínhamos uma extensão rural hegemônica, uma assistência técnica hegemônica, ou seja, de cima para baixo, para produzir café, eu ajoelho no pé do café, falo, pé de café, o que eu preciso fazer para você produzir? Entende? E aí o que nós construímos? Construímos ambientes viciados. Nós temos propriedades agrícolas, temos áreas agrícolas que nada se diferencia de uma pessoa dependente químico. O ambiente está totalmente dependente de agrotóxico, de veneno. E quando eu falo agrotóxico, vou deixar uma coisa bem clara para os senhores. Tudo que mata é agrotóxico. Seja ele sintético ou seja ele biológico. Ok? Todo é agrotóxico. Está claro? Tudo. Então não substitua uma agricultura biológica por uma agricultura, não substitua a agricultura sintética por uma biológica. E tendo a mesma postura, não entendendo que pragas e doenças são bioindicadores. Eu construo ambientes para praga, eu construo ambientes para doença. Não adianta eu ficar cuidando da causa. Estou atrapalhado, né? Não adianta cuidar do efeito, tem que ver a causa. Isso nós vamos discutir no conservacionismo. Então é muito importante ter esse entendimento de que nós precisamos de ambientes saudáveis. Plantas saudáveis, plantas que têm muito menos resistência, têm muito maior resistência a pragas e doenças. E quando a gente faz uma análise real dentro de uma lavoura, nós vamos ver que as plantas mais fracas são as plantas mais atacadas. São as plantas que recebem... Então essas questões são fundamentais de uma nova agricultura, do entendimento do que nós estamos procurando dentro de uma coevolução de um sistema agrícola que é predatório, com um sistema que a gente tratou ainda com foco de um extrativismo. Né? Agora vem uma nova era de uma agricultura, que é a agricultura construtivista. A agricultura de se construir ambientes, entender essas questões. Então isso é um dos grandes desafios do sindicato, um dos grandes desafios do Senar, de formar esse novo agricultor. Esse entendimento, essa discussão do que é necessária. Nós não podemos continuar numa agricultura onde que a ATER, assistência técnica e extensão rural, hegemônica, baseada só no tecnicismo. Os tecnocratas não resolvem todos os problemas do ambiente. A tecnocracia não resolve os problemas. Então, a integração do homem ao meio, esse entendimento do que significa o homem hidrológico, o homem pedológico, né? É muito importante. Se a gente não entender isso, nós vamos construindo agricultores, consumidores de tecnologia. Achar que tudo resolve com tecnologia. E nós vamos continuando degradando e vamos continuando se degradando como sociedade. Não tem um processo evolutivo. Veja o exemplo de Cruzeiro. Tá claro? Eu ainda dei uma devorteio aí, e eu não tenho obrigação de falar para vocês isso. Tenho obrigação, não tenho.
Você acha que o território de vocês está excelente? Não está. Não está, tem que falar desse jeito. Tá certo? Porque eu acabei de passar aí. Vocês quiserem que eu faça um trajeto da erosão, da degradação dos rios, das estradas, dos fragmentos florestais, todos os fragmentos, as áreas de APP, todas elas perturbadas, todas elas... O agricultor, pela ética legislativa, ele é o guardião da biodiversidade nas áreas de APP e nas áreas de reserva legal. Mas, no entanto, a gente explora elas. Tira tudo que pode tirar e ainda fica reclamando. E não consegue entender que a partir de sistemas biodiversos, sistemas equilibrados, é que vai dar o equilíbrio na nossa área. Então não pode continuar desequilibrando. Então esses vários fatores são importantes e eu vou tentar trabalhar algumas coisas relacionadas com eles. Pode passar, por favor. Onde está a água, minha filha? O conservacionismo é um movimento político, ambiental e social que se interessa pela conservação da natureza. Então, é muito importante isso. A requalificação conservacionista trabalha no entendimento de como requalificar a natureza da tua propriedade. Isso é fundamental entender. A requalificação, a qualidade que os senhores estão dando para a propriedade agrícola, a forma que nós estamos, não está boa. Assuma isso. Não é privilégio de alguns. Todos nós erramos. Eu, no Instituto Agronômico, errei e continuo errando. Nós estamos em ambientes tropicais, nós estamos aprendendo a fazer agricultura nesses ambientes. Então é muito importante entender isso. Né? Ela inclui interesses relacionados com pesca, gestão de vida silvestre, água, conservação do solo e a exploração sustentável das agro-silvo-pastoril. Ou seja, o que eu estou dizendo? Nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. Nós pegamos as unidades energéticas, que são as bacias hidrográficas, e recortamos ela em propriedades agrícolas. Uma bacia hidrográfica, você perguntar, Afonso, como você define uma bacia hidrográfica? Um conjunto de propriedades agrícolas. Aí está lá a bacia do Jacu ali, não é? E a outra bacia do Cruzeiro, que é lá do Batedor. Indissociável, os povos do Batedor. Os proprietários que estão na bacia, é indissociável do solo, da água, da flora, da fauna, dos habitats. Então, se a gente não entender isso, nós não vamos caminhar para um tipo de agricultura necessária, que é a agricultura coletiva. Porque nós temos um bem comum que é a biodiversidade e a água, e o solo. E o que acontece? Parece que quando a sociedade te deu o título de posse, você faz o que você quer lá dentro. E quando cada um fez o que ele quis lá dentro da propriedade dele, o que aconteceu com a bacia? Ficou uma bacia de Babel, ficou uma bacia difusa. E o que acontece no final dela? Ela chega na sua foz, gorda, feia, barbuda e boba. Doente, com o tornozelo e o joelho tudo estourado. Vocês gostariam de ser um rio? Eu faço uma analogia clássica com isso. Acima da nascente é uma mulher grávida, de 9 meses. A nascente é o bebê. Felipe, qual a diferença de bebê e nenê? Vamos logo, rapazinho. Você não tem vergonha de não saber, não? Bebê é quando o nenê... O bebê é quando o recém-nascido mama no seio. E nenê é quando come papinha. Então, quando a nascente, a flora, ela é mineral. Para formar o ecossistema aquático, precisa de biodiversidade.
Não basta ter um monte de árvore. E depois o rio vai caminhando ao longo da vida dele. E ele vai saindo de bebê para nenê, para infância, para adolescência, para a fase adulta, para a senilidade. Como você quer que o rio chegue na sua foz? Tudo estourado? Hã? E os povos? As pessoas que estão na foz e as pessoas que estão na cabeceira? Tem que ter o mesmo comportamento? Nós temos que ter o mesmo entendimento? A água só serve para irrigar? A água só serve para jogar esgoto? A água só serve para beber? Pô. Então essas questões são importantes quando a gente vai trabalhar os fundamentos do conservacionismo. O conservacionismo contemporâneo concentra-se em dar ênfase às questões de uso sustentável dos recursos naturais. Outro ponto importante. Uso sustentável. Uso sustentável é a condição, sustentabilidade é uma condição de se sustentar. Aí quando a gente faz uma análise nua, crua, cadê o... É isso que você queria que eu fizesse o bico? Sem condição nenhuma. Não pode confundir o que é sustentabilidade. Sustentabilidade não tem tecnologia sustentável, não tem produto sustentável. Tem, larga a mão dessas besteiras, fala coisa errada. Sustentabilidade é a condição de se sustentar. No quê? No padrão necessário, no como a gente tem a condição do rio de estar bem até o fim. A condição do solo de se estabelecer safra a safra e melhorar, não se degradar. E na preservação da diversidade biológica, e o seu instrumento preferencial são as chamadas áreas protegidas. O que significa áreas protegidas? Nós estamos com dois técnicos aqui, né? Tá certo, Luiz? Então, se eu falar coisa errada, você depois na cabeça, senão levanta aí. É fundamental entender o ecossistema de referência. É fundamental entender isso. É muito importante entender o que significa no seu fragmento florestal, o que significa na sua área APP, o que significa a serrapilheira, como é que há o comportamento da biodiversidade ali, como é que aquele ecossistema se relaciona com o seu solo, com o clima. Por que eu vou ter que fazer coisas diferentes? Pelo menos eu preciso entender isso. Então, se os agricultores continuar olhando as áreas protegidas como empecilho, como os problemas, nós vamos continuar cultivando problemas. Nós vamos continuar cultivando, por quê? Porque nós não vamos crescer. E como eu falei para os senhores, há uma indissocialidade entre o homem e a bacia hidrográfica. Eu vou explicar isso para os senhores. Tá? Então é muito importante hoje entender a conservação da natureza, a requalificação conservacionista, baseado no novo agricultor, no agricultor que entende o papel dele como ser ecossistêmico. Qual é a tua atuação? Que ser que você quer ser na biodiversidade do seu local? O ser que degrada? É isso? Ou o ser que equilibra? Então, esse ponto importante. Pode passar, meu filho. A requalificação. Então, é tornar a qualificar, qualificar de novo. Por que qualificar? Porque nós já tínhamos um padrão de qualificação. Mas acabou um menino aqui falando, o que precisa ter pasto pra caramba, ter genética, ter isso aqui. Nós temos uma qualidade enorme nas propriedades. Só que um foco produtivista. E o foco conservacionista vai trabalhar um outro olhar. Um olhar mais do todo. Um olhar mais holístico. O conservacionista vai olhar a propriedade no todo. O que adianta eu ter um pasto bom com uma estrada ruim? O que adianta eu ter uma estrada boa, um pasto bom e uma área de APP ruim? Tudo é interligado. Então, é muito importante isso.
fazer uma intervenção geralmente através de obras para alterar ou melhorar. Então esse é outro ponto importante que nós temos que pensar no cenário da propriedade agrícola, os diferentes cenários que a propriedade tem, e pensar ali o plano de requalificação. Entender como que nós vamos inserir a variável ambiental ali e qual a necessidade de intervenção nossa para fazer a requalificação. Requalificação conservacionista é uma intervenção para melhorar as condições produtivas e aumentar a qualidade protetiva do manejo de áreas agrícolas. Olha que coisa importante isso. Entender a qualidade protetiva, o manejo das áreas não pode degradar. Não pode passivamente aceitar produzir leite de pasto degradado. Está claro isso, mano? Não pode. Não é fácil. Mas eu até brinco, assim, trágico, né? Se meu filho mata a namorada. Não dá para aceitar. Mas eu não vou desassistir ele. Está claro? Imagina, vai para a cadeia. Porque eu vou matar os outros. Mas eu não vou desassistir. Então, as áreas nossas precisam do agricultor. Ela precisa ter esse olhar. Então, essa requalificação, ela é muito importante na formação do agricultor. Entender que a cada momento ele está trabalhando e ele faz isso, mas ele fazia isso num foco produtivista. Pode passar, por favor. Quais as dimensões da requalificação conservacionista? Então, ela sai do solo, né? E ela entra, quando a gente falou, nos cenários. Cenários têm elementos de cena, cenários têm atores ali dentro. Então é muito importante essa questão. O que é requalificar o solo? O que significa trabalhar o perfil do solo? O que significa cobrir o solo? O que significa construir solos produtivos? O que significa adequar o solo à chuva e à radiação solar? O que significa eliminar o problema de emissão de carbono? O que significa um solo biodiverso? Então, essas questões são importantes. Você vê que eu não trabalhei prática conservacionista. Eu não estou trabalhando terraço com os senhores. Não estou trabalhando caixa, rotação. Por quê? Porque até o Batman sabe isso. Está claro? Até o Batman sabe que nós precisamos fazer isso. Então, o que nós estamos precisando? Nós precisamos fazer solo à altura do que nós estamos propondo como práticas de conservação. Então, é muito importante a gente entender que o solo, ele sofre uma metamorfose contínua. E essa metamorfose, ela tem que ser uma metamorfose produtiva, não para degradar. E quando a gente regride no manejo, para recuperar, você imagina, a natureza trabalha milhões de anos juntando areia, silt e argila para produzir um agregado. Aí vai um gordo lá, mete o arado e introduz a desagregação. Tem duas coisas que nós introduzimos: a desagregação do solo e a emissão de carbono. Não existe isso na natureza. A natureza, estrategicamente, ela puxa o carbono e faz ele uma bomba energética. Estrategicamente, ela junta areia, silt e argila com agentes cimentantes, sejam químicos ou orgânicos, e vai construindo o perfil ao longo do tempo. Eu vou lá e mando bala. E gera poeira. Poeira, Felipe, é o C que causa. Está claro isso ou não? Está claro isso, Wander? Quando você estiver andando com o caminhonetão, sei lá, e está com poeira, isso é o problema meu. Eu que causo. Não existe poeira na natureza. Você já entrou ali na mata, viu poeira dentro da Mata Atlântica? Não tem lá. Isso é coisa de gordo. E de magro também, né? Então é importante vocês entenderem, porque senão fica achando que é normal. Não é normal que um poeirão lascado é normal. Normal nada. É um baita do indicador da sua incompetência. Né? Então, cenários. Cenários é como se fosse cenário de novela. Você quer uma história de amor ou você quer uma tragédia? Hã?
Qual os cenários que você quer dentro da sua propriedade? Hã? Sai de cenários, vai para as vertentes. As vertentes são as encostas. Ela é dividida por um dreno da esquerda, um dreno da direita. E entender a parte alta, o média, a baixa, o complexo hidrológico que significa uma vertente. Qual é o comportamento nosso no topo da vertente? O que significa a relação da vertente com a água? O que significa no meio? O que significa no aluvião lá embaixo? Como é que nós trabalhamos essas questões? Como nós fragilizamos? Qual é a vulnerabilidade daquela vertente? Então essas questões são fundamentais. E elas vão sair para as paisagens. Paisagens formadas por vertentes. Né? Então, análise da paisagem. Análise de cenário. Aprender isso. Um dia eu venho nós fazer uma oficina no campo, para nós fazer análise de paisagem, análise de cenário, para os senhores terem a habilidade de pensar nos cenários e na paisagem elementos de gestão que precisa. Como trabalhar um plano de gestão baseado nos destaques que o cenário dá e os destaques que a paisagem dá. Sai de paisagem e vai para os espaços. O espaço da pastagem, o espaço do eucalipto, o espaço da mata. O que significa isso? Como fazer análise de espaços na paisagem? O que significa impacto de vizinhança? O que significa uma paisagem do lado da outra? Sai de paisagem, vai para as propriedades. Então veja, olha o que nós fizemos. Nós pegamos uma coisa que uniforme e recortamos. Então não pode nunca mais esquecer isso. O território de cruzeiro, ele é recortado em propriedades agrícolas. E se a gente não cuidar disso, não entender isso, vai ficar um território de Babel. Cada um faz do jeito dele. Cada um faz. Então, o agricultor cruzeirense, o que ele tem que saber? Será que é só produzir leite? Será que é produzir café? Entender aonde ele está? Que lugar? Quais são os agricultores que estão nas partes altas, no meio, na parte baixa? O que significa a vida comum? O que é uma agricultura coletiva? Aí nós vamos entender a importância que tem as bacias hidrográficas. E hoje eu sonho com isso. Perguntar para o prefeito, quantas bacias hidrográficas tem um município? Não sabe. O vereador não sabe. Pode até gente falar assim, não sabe porque não sabe classificar. As bacias são classificadas, elas têm uma hierarquia. Uma nascente, um reguinho d'água, a bacia de primeira ordem. Quando uma nascente de primeira ordem, junto com a bacia de segunda ordem, duas nascentes, vai dar um rego, que é bacia de segunda ordem, esse território de duas nascentes. Aí juntou duas bacias de segunda ordem, vai dar uma de terceira ordem, vai aumentando. Então, hoje a gente fala, os municípios, a sugestão dentro de um plano de recursos hídricos do município é trabalhar as bacias de terceira ordem. Quantas bacias de terceira ordem o Cruzeiro tem? Não sei. Você entende? A primeira coisa, o presidente do sindicato precisa apertar a tarraqueta. Está claro isso? Você tem autoridade para isso. Aperte a tarraqueta da turma. Eu preciso saber. Ok? E aí, na medida que a gente vai entendendo as bacias hidrográficas do município, nós estamos entendendo os povos das bacias, as pessoas que estão lá dentro. E aí nós vamos entender, às vezes, modelo de ATER, de assistência técnica e extensão rural, específico para uma bacia hidrográfica, que é o bem comum. Um bem comum. Nós não podemos ter a tragédia dos comuns. Nós precisamos ter um bem comum, o sucesso do comum. E a água, a bacia expressa isso, a biodiversidade expressa isso. E é fundamental se a gente quer continuar evoluindo. Se nós queremos não ter o desenvolvimento não significa só econômico. Desenvolvimento significa qualificação, melhoria. Então, a partir da nossa experiência. Então, essas são as dimensões da requalificação conservacionista.
A gente tem que sair do solo e ir para a bacia hidrográfica, esse entendimento claro. E eu estou falando para os agricultores. Por quê? Porque ele precisa saber aonde ele se posiciona na bacia. Qual é o papel dele, aonde ele está. E a gente vai precisar discutir isso. Eu sonho lá que o pessoal do Senar estude isso. Vou contar para sua mãe que você está conversando aí, viu? Aí no fundo do coisa e não está escutando isso. O menino que estava aqui, ó, estou dando uma dura nele por tabela. Você entende? Não, é verdade, porque às vezes eu estou ficando velho, estou ficando chato e ranzinzo. E eu fico ciumento. Eu quero atenção para mim. Eu estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu não vou ter muito mais tempo de vir aqui com vocês. Se vocês não prestarem atenção nessas questões, nós vamos continuar patinando numa agricultura arcaica, numa agricultura primitiva, que degrada o seu território. Pode passar. Quando a gente vai falar requalificação, nós temos sim a requalificação baseada até numa orientação e numa coisa genial da professora Primavera, né? Tudo é energia. Tudo é energia. Então, o manejo ecológico se dá a entender radiação solar, se dá a entender a energia da água, se dá a entender a energia dos nutrientes e se dá para entender o carbono. Então, os 4 eixos da requalificação. Entender como a gente trabalha a energia solar, como a gente trabalha a hidrologia, como nós trabalhamos os nutrientes, como nós trabalhamos o carbono. Então, quando a gente vai fazer uma imersão disso, e hoje o que eu venho fazendo na instituição é sistematizar conhecimento, aí entra lá, ó. Então vamos ler, quais são as diretrizes para requalificação no manejo da radiação solar? Primeiro, a definição é a adoção lógica das diferentes possibilidades que o conhecimento traz para potencializar os ambientes tropicais. Então, o ambiente tropical tem energia, luz, 24 horas por dia, 366 dias por ano. Tá claro? Primeira coisa importante, ativação fotossintética. O que eu estou dizendo para os senhores? Eu quero saber, Wander, quantos dias a tua propriedade ficou verde? Não sei. Não é isso? Tem que aprender. Tem que aprender. Por quê? Porque você tem um indicador que a gente chama da falsa produtividade. Falsa produtividade é quando você mede em litro de leite, sacos de milho, sacos de soja, saco de café, tonelada de cana. Isso aí é chamada falsa produtividade. Produtividade é uma relação íntima entre o ambiente, a tecnologia e a renda. Eu não estou falando de produto. Eu estou falando que você não pode degradar o seu ambiente. Como é que você produz a agricultura degradando? Como é que você é rentável se o custo ambiental que você está produzindo? Então, tem que entender isso. Outra coisa é não pagar para errar. O custo de tecnologia é altíssimo. Os senhores trabalham com leite. Faça o favor. É isso aqui, ó. Mercado balança, quebra metade dos agricultores. Então a renda é fundamental nisso. Entender renda é fundamental. Então não posso pagar para errar. Não posso ter tecnologia e errar. Pagar uma genética numa vaca e tratar mal. Não tirar, potencializar. Estou atrapalhado, Felipe? Você entende? A importância da gente compreender a falsa, que nós temos um indicador falso. Sacos por hectare. Esse milho da CAT produz quanto saco? Tem que falar assim, o milho da CAT produz alta renda. E é real. Eu falo isso porque eu já fiz os ensaios. Nós começamos a trabalhar o melhoramento genético e a gente comete um sacrifício, um sacrilégio. E melhora a produtividade, estoura a adaptabilidade, aumenta a suscetibilidade à doença, à praga. Aí eu tenho que corrigir lá, fazer aporte tecnológico. Planta de alta necessidade de fertilidade,
Já coloca isso no folder, alta fertilidade. Está me induzindo a colocar adubo químico. Sabe quanto custa o adubo químico? Puta merda. Sabe qual é a eficiência do adubo químico? Horrível, lá embaixo. Você põe R$1 de adubo químico e é como se rasgasse R$1 e vai em 4 pedaços de 25 centavos. Ele reduz o dinheiro que coloca. Aí depois quebra, não sabe por que quebrou. O Brasil é o campeão de agricultores quebrados. Se eu pedir aqui para erguer a mão aí, ó, quem conhece o agricultor quebrado? Todo mundo. Levanta um braço. Aí, ó, agora levanta o outro, levanta 2. Pode isso? Um país produzir agricultores excluídos? Pode ser. Nós todos conhecemos agricultores aqui de Cruzeiro que eram grandes agricultores quebrados. Quebrou. Por que quebrou? Porque Deus mandou? Não, porque é uma agricultura, esse modelo de uma agricultura é uma agricultura que exclui os agricultores, que penaliza os agricultores, favorece o mercado. E isso aí não é coisa nem que fala, esse gordo é comunista, que não tem nada de comunista, nada, larga a mão dessas coisas. Está claro isso? O mercado pune os agricultores. Está claro? Tem 2 coisas que punem o agricultor, o ambiente e o mercado. Se vocês andar errado, pune. E nós fizemos para o mercado o que o mercado mais queria, tornando grande parte das terras do nosso território agrícola. O agricultor passa, a terra fica. Se você quebrar, Felipe, vai entrar um gordo no seu lugar. Se o gordo quebrar, entra o magro. Se entrar o magro, entra o italiano, sai o italiano, entra o japonês. A terra fica. O mercado sabe disso. Então, ó, para você. Tá claro? Essa que é a realidade nossa. Nua e crua. Faça o exame disso. É óbvio que nós precisamos ter dinheiro, é óbvio, nós estamos num país capitalista, é óbvio que nós precisamos ganhar dinheiro. Mas não é possível ter uma agricultura que exclui tanto. Veja aqui quantos agricultores, produtor de leite já foi excluído. Pode isso. Evolui pra caramba, puto, o cara se forma lá, o mercado, pum, tira ele. Então, ativação fotossintética é muito importante. O que eu quero do pasto de vocês? Eu quero saber quantos dias o pasto ficou verde. Por que eu preciso fazer? Porque através da fotossíntese eu levo vida para o solo. Eu mexo a produtividade, a capacidade produtiva do solo só é ativada pela vida. Não é por insumo. Quem dá nutriente para as plantas e para o bucho da vaca é vida. São bactérias, fungos, micro-organismos. Então é muito importante essas questões de entender isso. Melhoria no índice de área foliar, ó, área verde por metro quadrado. Quantos % de verde eu tenho por metro quadrado da propriedade? Tá claro isso, mano? Vamos medir lá, hein? E aí, se tiver 70% da tua propriedade é verde, o que vai acontecer nas próximas safras? Estou fazendo a pergunta para o senhor. Sua propriedade está com 70% de verde hoje. O que vai acontecer nos próximos 5 anos? Fala para mim, vai aumentar, fala. Eu vou trabalhar, vou manejar para jogar para 70, para 78, para 80. Está claro isso ou não? Tem que empreender isso. Não passivamente, os pastos vai ficar degradado. No inverno, expôs solo para caramba, o pasto ficou tudo seco. Hoje nós temos tecnologia e conhecimento para isso. Entender romaneio, entender entrada e saída, entender que precisa deixar verde na planta. É fundamental essa questão. O aumento da duração de área foliar é outro ponto importante, a história do quantos dias verdes, né? A proteção e estabilidade térmica do solo, esse é outro ponto crucial nos trópicos, né? Como eu falei para o senhor, o sol não é uma dádiva. Quando o senhor deixa o solo exposto, você sabe o que significa a radiação solar direta? Sabe quanto que está ali ó, no solo? Se eu for com o termômetro, vocês vão ver que temperatura, se aqui está 20 graus no solo, já está lá para 30, 40. E esse ciclo, você imagina, Pasteur, né? Dá uma aquecida e morre um monte de bicho. E que bicho que é? A biodiversidade de superfície.
aeróbica, que é justamente, que são os simbiontes, são as plantas que vão estar fazendo parte de um ser superior, que é uma planta. Então é importante essas questões, porque senão a gente não trabalha para cobrir. Não trabalha para cobrir o solo. Nós temos produtos como a batata, como a cenoura, que mobiliza. Mas esses são sistemas de produção que vai ficar um pouco exposto. Mas nós temos que ter uma estratégia de cobrir o máximo possível. Agora não dá mais para deixar solo exposto pela degradação. Está claro isso, menina? Vou perguntar depois, hein? A otimização da produtividade do potencial das plantas é outro ponto crucial, entender isso. O que eu estou dizendo? Estou falando assim de desempenho fisiológico. Desempenho fisiológico desde o nascimento até o último estágio reprodutivo. A planta precisa ter saúde. A gente precisa entender e investir nisso. Se eu pegar no seu pasto lá e for analisar em 1 metro quadrado as touceirinhas, quantas touceiras fracas tem? Não sei. E quantas touceiras muito boas tem? Também não sei. Por quê? Porque nós não temos esses indicadores. Porque nós não trabalhamos nisso. Você entende? Se não mede, se não avalia, como é que vai fazer gestão? E a matriz energética. Então, nós precisamos resolver esse problema da matriz energética, né? E a matriz solar, ela entra com um outro patamar de discussão de uso de energia dentro da agricultura, né? Seja como combustível, seja como acesso. Pode passar, meu filho. Quais as diretrizes para a requalificação hidrológica, né? A requalificação é uma intervenção geralmente através... copiou. Não, na condição hidrológica da propriedade. Secas e inundações. Nós temos 2 problemas crônicos. A gente fala nas mudanças climáticas, ela está ensinando a gente 3 cenários, né? Um cenário de chuvas torrenciais, um cenário de seca intensa e um cenário de variabilidade climática. Como está a propriedade nisso? Qual é o planejamento para isso? O que significa a tua propriedade em cenários de seca extrema? O que significa a tua propriedade em cenários de chuva intensa? E o que significa a propriedade numa variação climática enorme? Então essas questões são importantes. O primeiro ponto, análise de eventos hidrológicos. Puxa, vocês estão aqui perto de Cachoeira, né? Acho que deve ter o colega aqui do INPE. Então, análise hidrológica. Entender, por exemplo, a recorrência climática. O que significa a possibilidade de vir uma seca? Eu pergunto assim, qual o dia mais seco que teve em Cruzeiro? Em 50 anos. Vou chutar, né? 2 de agosto de 88. 2 de agosto de 88. Qual a recorrência climática? 10 anos. Então, 88, 98, 2008, 2018, 2028. A tua propriedade está preparada para isso? Os teus terraços estão preparados para isso? O incêndio, o controle de incêndio está preparado para isso? Qual o dia que mais choveu em Cruzeiro? 2 de janeiro de 88. Aí vamos lá. Qual a recorrência? 10 anos. Então vem. 2028. A tua propriedade está preparada para um período de chuvas torrenciais? Foi a chuva. Aí parece a chuva ou a sua estupidez. Você entende? É muito importante isso. A gente tem que levar esse conhecimento. O conhecimento está aí. E a gente não usa, né? A análise climática, né? A análise de evento e a análise climática é entender principalmente o balanço hídrico, o que significa os diferentes cenários climáticos. O diagnóstico de sinais hidrológicos, quando fala sinais hidrológicos, é o seguinte, eu passo no rio lá, quando você entra no rio, você vê a barranca do rio, comida, ali, do lado, um processo erosivo na barranca. O que é aquilo? Aquilo é um sinal hidrológico que um dia teve uma cheia, um fluxo muito maior do que a capacidade do rio, comeu a beirada do rio.
Quando eu vejo um processo erosivo começando, você entende? Quando eu vejo poeira, quando eu vejo empoçamento, empoçou, você sabe o que uma poça falou para outra, Felipe? Se nós juntar, nós arrasamos. Tá claro? Então, uma pocinha junta com a outra poça, com outra poça, com outra poça, com outra poça, daqui a pouco ela, vum, desce. Então, nunca esquecer isso, a erosão é lenta e progressiva. Se nós não entendemos os sinais hidrológicos, os sinais pedológicos, nós vamos continuar falando que a chuva que é o problema, que o solo que é ruim. Então esse é um ponto importante. O inventário de necessidades, então esse é outro ponto que a gente vem trabalhando, de entender quais as necessidades que a propriedade tem de requalificação. Dentro de um PIP, o mesmo PIP do programa de microbacia hidrográfica, né? Que deu uma evoluída. Agora que eu descobri que eu estava preso aqui, ó, essa moça me põe essas coisas tudo. Então esse inventário dessas necessidades é uma coisa importante, as necessidades de requalificação. Análise da metamorfose hidrológica, o que é? Do tempo e no espaço e uso. Vai mudando, vai mudando. E aí, o que acontecia no passado? Em 1958, vamos ver se a gente faz um gráfico de infiltração, aqui de Cruzeiro, ele estava lá em cima. E aí, até 2018, veio progressivamente reduzindo a capacidade de infiltração e eu mantendo a mesma forma de manejo. Então, o que vai acontecendo? Uma chuva vai rodar, uma chuvinha pequena. Antes que o ambiente aguentava uma chuva de 60, 70, 80 milímetros, hoje não aguenta uma chuva de 20. Por quê? Então, então, a redução, qual que é a causa da redução da infiltração? Entende? Essa análise da metamorfose, a gente trabalha as 5 funcionalidades importantes dentro da propriedade agrícola. Tem que fazer a mãozinha, né? Ó. Interceptar. Como é que a propriedade intercepta a chuva? Como a propriedade infiltra? Como a propriedade armazena água no solo? Como a propriedade conduz a água? Como a propriedade dissipa? Dissipar significa perder a velocidade e não levar sólidos de suspensão lá para baixo. E o planejamento técnico, que é o planejamento hidrológico de propriedade, hoje é uma realidade da gente poder trabalhar. Muito melhor, muito mais eficiente do que a gente trabalhar as práticas conservacionistas tentando controlar a erosão. Pode passar, por favor. Diretriz para a requalificação de manejo de nutrientes. Esse é outro ponto importante, nutriente como uma energia do solo. Antes a gente fazia análise química de solo para ver a falta dele, para ficar colocando. E não se discutia a disponibilidade dos solos. Não existe solo ruim ou solo bom. Existe solo mal manejado. Entender a atividade biológica é fundamental dentro de um contexto dos nutrientes. Nutriente é a base da boa nutrição da planta. Então, entender quais são 2 coisas fundamentais, é a gente entender a nutrição mineral da planta, a adubação e a fertilização. Baixo, para um pH muito alto, grande parte da biodiversidade, ó, tchumbum, o chão. Aí você desveste um santo e veste o outro. Você diminuiu o pH, acabou com a vida do solo, né? Macronutrientes são importantes, os micronutrientes, os biológicos, é muito importante isso, porque o que é biológico, nutriente biológico, adubo biológico? É xixi, é cocô, é morte, bactéria morta. Entender que é isso, cheiro da terra. Aprender que são íons voláteis. Então, como é que está cheirando a terra do Wander? Cadê o Wander? Já foi conversar por aí, né? O que você está fazendo aí? Você está namorando aí, é? Está no celular, né? Está vendo mulher pelada aí? É isso que você está vendo? Tem vergonha não, né? Precisa prestar atenção na aula.
Então, o fertilizante biológico é muito importante a gente entender a biodiversidade como forma de disponibilizar nutriente. Isso é fundamental. A matéria orgânica, a ABD, que sempre entender ela não naquela matéria orgânica de fertilizante, mas eu já vi já. Ela convida e depois manda embora, né? Eu já vou. Ó, matéria orgânica, ó. Toda vez que eu for olhar matéria orgânica, verde, seca, semidecomposta, decomposta, humus, raiz, tem? Água, agregado. Tudo isso nós temos que olhar no perfil. Toda vez que você abrir o perfil, pegar um solo, olha isso. Tem verde, tem seco, tem semidecomposto. Se não tiver isso, nós estamos falhando no manejo de matéria orgânica. Então precisa entender essas questões. Pode passar, minha filha. Bom, aí entra a requalificação de carbono. Vai ter o pessoal falar de carbono, a moça já está brava comigo. Então, qual que é a proposta que tem? Hoje, eu não... Quando eu comecei a estudar isso, de frente logo já eliminei a minha capacidade intelectual de trabalhar com crédito de carbono. Então, eu trabalhei com modelo de gestão de carbono na propriedade. Como o agricultor tem que aprender a fazer isso. O que significa você trabalhar a emissão? O que significa sequestro? O que significa o armazenamento? E qual é a metodologia de conservação dessas estruturas todas? Se você não tiver isso organizado, não tem crédito, não tem certificação. Então precisa desenvolver um modelo de ATER para carbono. Entender essas questões. Então é fundamental. Pode passar rapidinho aí. Essa dinâmica do carbono na propriedade é muito importante entender dentro desse satélite aí, essa dinâmica aí, a gente entender as áreas da propriedade para todos aqueles ciclos de requalificação. Pode passar? Aí o modelo IAC de gestão ambiental do carbono, o que significa administrar a emissão, administrar sequestro, armazenamento e conservação, gerencial e operacional. Os modelos, a gestão administrativa cuida da parte burocrática. A palavra-chave de administração, burocracia. Então, o que é a burocracia do carbono? Gestão gerencial, a palavra-chave é recursos. Recursos, otimização de recursos. O gerente é como se fosse um maestro que junta um instrumento, um músico, uma partitura, todo mundo junto e faz tocar a sinfonia. Então, administrar uma propriedade agrícola é muito diferente de gerenciar. Administrar cuida das questões burocráticas. Gerenciamento, otimizar recursos. E o nível operacional? Operacional significa as grandes funções. Se eu tenho uma função de sequestrar, qual é o procedimento? Qual é o padrão? Tem função, tem procedimento, tem padrão. Então é muito importante entender essas questões para a gente entrar de vez no mercado de carbono, mas efetivamente sendo um gestor de carbono. Se não tiver um gestor de carbono, você não vai ser produtor de carbono. Você já produz carbono ou emite, mas você não sabe. Por quê? Porque você não tem noção do modelo de gestão. Aí vem uns doidos e fica falando de crédito de carbono, o agricultor não entende porra nenhuma e fica achando que vai ganhar dinheiro. Já vou acabar. Passa aí. Esse é o plano de requalificação conservacionista, né? Pode passar. Aqui são as várias etapas do plano de requalificação, pode passar. E aí o acervo documental, o que é necessário para fazer, pode passar. Aqui as práticas, pode passar também. E aí, como a tua propriedade vai ficar? Então a propriedade hoje, nós dividimos a propriedade na requalificação em áreas lindeiras, a área de divisa e a área de estrada, as áreas de proteção, as áreas construídas, as áreas de produção, as áreas de locomoção e as áreas úmidas. Então, a requalificação energética, hidrológica, nutricional e de carbono, trabalha cada uma das áreas. Então a gente divide a propriedade para a gente poder atuar lá em cima e entender a dinâmica da gestão energética lá, para requalificar. Pode passar. Obrigado pela atenção, saúde e felicidade a todos.